no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 15. Glórias ao Senhor. Lucas, capítulo 15, nós vamos ler do versículo 11 ao 32. Lucas 15, do 11 ao 32. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança, e o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou as suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra, e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. E quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai, e quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Matem o novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos seus servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Glórias ao Senhor. Irmãos, esse texto, ele é, para alguns estudiosos, esse texto está dentro de um contexto que é como se fosse uma porção do Evangelho dentro do Evangelho. É interessante que quando nós começamos a ler, no versículo 11, a palavra do Senhor está dizendo: e continuou Jesus. Se Jesus ele continuou, é porque ele estava falando de um assunto anterior. Esse texto ele é a continuação de uma conversa, ele é a continuação de um assunto. E que assunto é esse? Como entender o que o Senhor está falando? Por que Ele está contando essa parábola? Nós retornamos um pouco mais, lá no versículo 1 do capítulo 15, e a gente vai ver, segundo alguns estudiosos, a Bíblia não relata, mas pelo contexto, eles acreditam que Jesus estava em uma casa, e vieram até Ele os republicanos, os pecadores, vieram aprender com o Senhor, vieram se assentar à mesa com o Senhor. E eles acreditam, esses estudiosos, que os fariseus e os mestres da lei, eles se colocaram na porta daquela casa. Eles não entravam e não deixavam mais ninguém entrar. E o que eles fizeram foram começar a criticar a Jesus. Olha, ele se assenta com os pecadores. Ele se assenta para comer com os
publicanos. E aí Jesus ele vai dar uma resposta para eles. Jesus, ele conhecendo o coração, ele vai responder essa crítica. Mas ele vai contar 3 parábolas. São 3 contextos diferentes, são 3 situações diferentes, 3 personagens diferentes. Mas essa parábola, ela aponta para um alvo, para um objetivo. E nós vamos ver aqui rapidamente o que o Senhor Jesus ele queria ensinar, ele queria falar para aquele povo, para aqueles ouvintes que o ouviam, e o que ele quer trazer para nós, o que a palavra do Senhor tem para nos ensinar nessa noite. Nós vamos ver que Lucas, quando ele escreve, ele vai destacar aqui 2 grupos de pessoas diferentes. Nós temos aqui os republicanos e os pecadores. E nós temos aqui os fariseus e os mestres da lei. Nós temos aqui religiosos, pessoas que viviam no templo, se dedicavam a sua vida a estudar, a conhecer a palavra do Senhor, pessoas que se julgavam santas, conhecedoras de Deus, detentora da bênção, da herança de Deus, acreditavam que a bênção de Deus só estava com eles. Para a gente entender um pouco mais o contexto, um judeu na época de Jesus, de forma alguma, ele queria se relacionar com os pecadores. O judeu, aqueles religiosos, até mesmo os judeus que não eram religiosos, eles descartavam. Quando alguém era considerado um pecador, quando alguém vivia uma vida de pecado, esses fariseus, os mestres da lei, eles não queriam ter contato com essas pessoas. Eles tentavam ao máximo nem negociar, nem fazer negócios, nem contratar para trabalhar na casa ou prestar algum tipo de serviço. E os publicanos eram considerados talvez os mais pecadores daquela época. Quem era o publicano? O publicano era um judeu que ele se empregava para o Império Romano e ele agora começava a cobrar imposto do judeu. E esses impostos eram altos, escravizava. E muitas das vezes eles cobravam dos seus familiares, dos seus pais, porque eles tinham que exercer esse serviço. Então os judeus, eles olhavam para um publicano e ele queria evitar, queria manter distância. Então nós temos esses 2 grupos de pessoas. E aí Jesus ele vai contar a primeira parábola. A primeira parábola é sobre uma ovelha perdida. E o Senhor ele vai falar que havia um pastor, e esse pastor ele tinha 100 ovelhas. E uma dessas ovelhas ela se perdeu. Então o pastor ele deixa as 99 ovelhas no deserto e ele vai atrás daquela ovelha que se perdeu. E aqui a gente já observa, e é interessante que quando a gente fala de pastor, talvez no nosso contexto, quem cuida de ovelha, a gente olha para um cenário aqui no Brasil, geralmente nas roças, nas fazendas que cuidam de ovelha, são lugares bem protegidos, são os campos bem cuidados. Mas nesse contexto aqui, irmãos, aonde as ovelhas elas ficavam, eram lugares de perigo constante. Não tinha cerca para proteger. Na maioria das vezes, aqueles grupos de família, as comunidades ali, eles juntavam todas as ovelhas e colocavam na responsabilidade de 1 ou 2 pastores. Então, para aquele povo, para aquela época, quem tinha ovelha era algo valioso. E o pastor, ele entendia o seu propósito, o seu ofício, ele dava a sua vida pela ovelha. Assim como a ovelha ela estava em risco, em perigo constante, a vida do pastor também estava em risco, em perigo constante. E quando esse pastor ele deixa essas 99 ovelhas no deserto, chama atenção, irmãos, que essas 99 ovelhas, elas não ficaram no aprisco. O pastor, ele deixa essas 99 ovelhas, elas não têm um pastor, elas não têm mais proteção. E ele vai atrás daquela ovelha perdida. Sabe por quê, irmãos? Porque aquilo de mais valioso que Deus deu ao homem, só pode manifestar na vida dele quando esse homem, quando essa mulher, verdadeiramente reconhecer que ele está perdido. A graça de Deus não tem espaço para manifestar na vida de homens e mulheres que se acham justos, que se acham dignos do reino de Deus. A graça ela só pode manifestar na vida daquele que está perdido.
E a ovelha, ela por si só, ela não poderia voltar para o rebanho. Ela não poderia voltar para o pastor. Por isso que o pastor, ele deixa e vai atrás dela. Essa é a primeira parábola. E é interessante que nessa primeira parábola, fala de 99 justos e fala de uma ovelha perdida. O Senhor, ele vai arrematar essa primeira parábola dizendo assim, que há alegria, que há gozo, que há celebração por aquela ovelha perdida. Mas o céu se alegra mais por causa de uma ovelha perdida do que 99 justos que não precisam de arrependimento. E aí muitas das vezes quando fala desses 99 justos, a gente tenta se encaixar ali dentro. Oh, eu sou justo, né? Eu já aceitei Jesus. Mas irmãos, quando o Senhor está falando desses 99 justos, Ele está usando um tom irônico. Ele está falando para aqueles fariseus, para aqueles mestres da lei, que se achavam justos. Eles pensavam que eles não precisavam mais de arrependimento. Por quê? Porque eles faziam parte da aliança de Abraão. Lembra, num outro contexto, num outro texto em que Jesus fala que eles eram escravos, e aí eles batem no peito dizendo, nós não somos escravos, nós somos filhos de Abraão, nós fazemos parte da herança. Eles se achavam justos, eles se achavam bons. E aí o Senhor está usando um tom irônico, dizendo, olha, o céu se alegra quando um pecador reconhece os seus pecados e se arrepende. Mas quando os justos aqui, por seus méritos próprios, não querem receber a graça de Deus, o céu não se alegra por vocês. Então nota que o Senhor está falando com eles e está falando também para aqueles publicanos e pecadores. Se você se arrepender, se vocês reconhecer a vida pecaminosa de vocês, tem graça, tem salvação para vocês. Mas aí o Senhor, ele continua. Ele vai para a segunda parábola. E a segunda parábola fala das dracmas perdidas. As dracmas perdidas. Uma mulher, ela tinha 10 dracmas. E uma se perdeu dentro de casa. E essa mulher, ela se desespera. A Bíblia diz que ela acende uma lamparina, ela pega uma vassoura e ela vai varrer a casa, ela vai procurar essa dracma. Irmãos, para tentar contextualizar um pouco, naquela época, as casas eram diferentes das nossas casas nos dias de hoje. Na maioria das casas, se tinha uma pequena janela num lugar mais alto, e era uma pequena janela que iluminava muito mal dentro daquela residência. O piso daquela casa não é como esse piso aqui de hoje, como o porcelanato, a cerâmica lá da sua casa, que é fácil, né, para localizar. O piso naquela época era o chão batido, né, a terra socada. Eles usavam uma espécie de uma palha para forrar o chão. Então, quando caía, por exemplo, uma moeda que era pequena, como se fosse uma moeda de 10 centavos nossa aqui, tinha dificuldade para procurar. Então, o que a Bíblia está chamando a atenção, o que o Senhor está chamando a atenção, é o empenho daquela mulher para procurar aquela moeda perdida. Mas uma moeda, se ela tinha 10 e ela perdeu uma, será que tinha tanto valor? Quantos de nós cai uma moedinha de R$1 debaixo do sofá, a gente deixa para lá? Alguns aqui, uma nota de 50 no bolso da calça, passa semanas, meses, ele nem lembra, não está fazendo falta, né, irmãos? Mas naquele contexto, duas possibilidades de interpretação aqui. Essa mulher, para ela estar tão preocupada, para ela estar tão desesperada atrás daquela dracma, existem duas interpretações aqui que os estudiosos, eles identificam. A primeira situação é, quando uma jovem ela iria se casar, parte do dote dela era como se fosse um colar com 10 moedas, com 10 dracmas. E ela tinha que usar aquele colar como vestuário, para mostrar que ela era uma mulher compromissada. É como se fosse nos dias de hoje, aliança, em que um noivo, né, um rapaz, ele coloca na mão de uma moça. E depois que ela casava, ela também usava aquele colar. Se essa mulher saísse na rua com 9 moedas, faltando uma, era desonroso para ela. Então a primeira interpretação, talvez a primeira possibilidade aqui, a preocupação dessa mulher, poderia ser esse contexto. E numa outra situação provável, uma família pobre, por exemplo, uma dracma, ela tinha o valor de uma diária de trabalhador. Então imagina para uma família pobre, que o seu orçamento está enxuto,
Cada centavo que caía ali na conta, ele já tem um endereço. O microfone voltou. Para essa família, acho que está um pouquinho alto. Para essa família, uma moeda fazia falta no orçamento. Então, por isso que essa mulher, ela empenha para achar essa moeda. Isso nos mostra, e aí quando ela acha essa moeda, ela celebra, ela chama as suas vizinhas, as suas amigas para celebrar. O que nos mostra, na primeira parábola e na segunda parábola, que não é o esforço do homem. A ovelha não conseguia voltar, foi o pastor que foi atrás dela. A segunda moeda é um objeto inanimado, se extraviou, se perdeu, caiu da mão da sacola, e essa mulher ela acha. O que nos revela aqui nessas duas primeiras parábolas, o Senhor está querendo ensinar que aqui não é a ação humana, mas é a manifestação escandalosa da graça de Deus. É a ação escandalosa de Deus para ir atrás do pecador, para ir atrás daquele que está perdido. Porque se essa ovelha não tinha condição de voltar, essa moeda também por si só não tinha condição. Então aqui o Senhor está mostrando, não é mérito de vocês, é graça de Deus, é ação de Deus, é a busca de Deus atrás do perdido. E aí o Senhor, ele finaliza essa parábola também dizendo que houve festa, houve celebração. Aí o Senhor, ele continua, e aí é o texto que nós lemos, a respeito da parábola do filho pródigo ou do filho perdido. E para muitos estudiosos, e eu concordo, irmãos, o título que é dado para essa parábola, ele não é o melhor título. Aqui fala o filho perdido, mas o Senhor não está chamando atenção para aquele filho perdido. E no nosso contexto, na nossa cultura, muitas das vezes nós romantizamos o errado. Se nós fizermos uma leitura dessa parábola no nosso contexto, na nossa lupa dos dias atuais, talvez a gente vai dizer assim, coitado desse filho, estava vivendo uma opressão, estava cansado do seu trabalho, da sua vida, devia ser um fardo morar na casa do pai. Ah, não, tem hora que a gente cansa, a gente quer uma vida nova, a gente quer mudar, dá vontade de deixar tudo para trás. E a gente começa a olhar para esse filho e se identificar, né? Ah, irmãos, eu me afastei da presença do Senhor, andei um tempo afastado e o Senhor me achou. Mas aqui o Senhor Jesus, ele quer chamar a atenção, não é para o filho perdido, não é para a ovelha perdida, não é para a dracma perdida. É para um Deus que está o tempo todo em busca do perdido. A intenção do Senhor Jesus aqui não é mostrar um pai que talvez no nosso contexto seja um pai bobão, que os filhos fazem o que quer com ele e ele vai lá e ainda dá para ele as suas riquezas. Tem muito disso nos nossos dias. Mas quando a gente olha para essa parábola, na nossa cultura, talvez a gente não entenda a riqueza que tem aqui. Mas na época de Jesus, no contexto do Oriente Médio, quando o Senhor começa a contar essa parábola, irmãos, com certeza os seus ouvintes, os republicanos, os pecadores, os fariseus, os mestres da lei, com certeza eles já se incomodaram só com o começo dessa parábola. Porque o começo o Senhor diz, havia um pai que tinha 2 filhos. E o filho mais moço virou para o pai e disse assim, pai, me dá a minha herança, me dá a minha parte dos seus bens, tudo aquilo que me pertence eu quero, me dá. Irmãos, no nosso contexto hoje, se um filho virar para o pai e falar aqui, me dá aquilo que me pertence, aquela casa, a fazenda, o que tiver aí, me dá aí que eu estou indo embora. Por exemplo, Euronides, tem lá a garagem, tem lá os caminhões. Imagina o Heitor, quando completar 18 anos, e virar o pai, me dá aquilo que me pertence aí, eu vou mexer com bicicleta. Esse negócio de caminhão está por fora, eu quero mexer com bicicleta. No nosso contexto, talvez pode soar como normal. Mas, irmãos, naquela época, naquele contexto, um filho pedir para o pai a herança, era a mesma coisa que o filho está dizendo para o pai, pai, eu quero que o Senhor morra. Eu não quero os bens, eu quero que o Senhor morra,
porque eu só posso ter direito à herança depois que o senhor morrer. Mas a Bíblia fala que ele tinha 2 filhos, o mais velho e o mais moço. Já está errado o que o mais novo está fazendo, mas o pai, ele resolve, tá bom, vou repartir aqui os bens. E aí quando o pai reparte os bens, a Bíblia diz que ele reparte com os 2. Outra coisa que a gente observa aqui, que naquele contexto da época, quando o Senhor Jesus conta essa parábola, com certeza quem estava ouvindo já ficou indignado. Porque qual era a responsabilidade do filho mais velho? Na ausência do pai, ele era o responsável pela família. Na ausência do pai, ele que tinha que corrigir o filho mais novo. O que eles esperavam ouvindo essa história? No mínimo, esse filho mais velho tinha que ter se levantado, tinha que ter se manifestado, dado uns tapas nesse menino. Cala a boca, aqui você não manda, fica quieto. Não tem nada de te dar herança, não tem nada de te dar sua parte, não. Sossega seu facho. No mínimo, ele tinha que ter feito isso. Mas aqui a gente observa um silêncio. O filho mais velho também queria herança. O silêncio do filho mais velho também é uma declaração: pai, eu quero que o Senhor morra. Mas a gente vai ver que o Senhor continua a parábola, e agora o filho mais velho ele sai de cena. E o Senhor Jesus vai focar no filho mais novo. Não bastava o filho querer a herança, querer que o pai morresse, ele ainda toma uma decisão. O filho mais novo, ele resolve agora pegar tudo que lhe pertencia e ir para uma terra distante. Além dele estar dizendo para o pai, eu quero que o senhor morra, esse filho também está dizendo, eu não quero mais viver debaixo da autoridade do meu pai. Eu não quero mais ter a influência do meu pai sobre a minha vida. Eu não quero mais ter o meu pai dando pitaco na minha vida, querendo dizer o que eu faço, o que eu devo de fazer. Eu quero ir para longe. Eu quero viver segundo as minhas vontades. Eu quero realizar os meus sonhos. E esse filho deu no pé. E a Bíblia vai dizer que esse filho, ele começa a gastar os seus bens de forma irresponsável, desenfreada, desregrada. Esse filho, ele começa a gastar os seus bens, a sua riqueza. É como se fosse alguém nos dias de hoje pegasse o cartão de crédito e metesse o pé na jaca, sem responsabilidade, sem pensar no dia de amanhã. Sabe aquele camarada que ganha 1 milhão na Mega Sena e ele fala assim, tô rico. E a primeira coisa que ele faz é fretar um jatinho com a família. Aí ele vai e aluga o hotel lá, ele pega o apartamento lá, né, a sala presidencial, o quarto presidencial mais caro. Festa, farra e curtição. E ele esquece que uma hora o dinheiro vai acabar. E o que a Bíblia nos relata é que uma hora o dinheiro acabou. O dinheiro acabou. E sobreveio uma fome sobre aquela região. E a Bíblia vai dizer que esse jovem, então, ele começa a passar dificuldade. E aqui, irmãos, eu queria só citar um texto bíblico, que vai nos lembrar o reflexo da atitude desse jovem. Lá em Jeremias, no capítulo 2, a Bíblia vai dizer assim, que o povo de Israel, o próprio Deus, ele declarando contra o povo de Israel uma acusação, ele vai dizer assim, que o povo de Israel cometeu 2 mal. O primeiro mal que o povo de Israel cometeu foi se apartar do Senhor, se apartar da presença do Senhor. E o segundo mal que o povo de Israel cometeu, o primeiro mal, eles se apartaram do Senhor e da fonte de água viva. E o segundo mal foi cavar para si uma cisterna. Foi para cavar para si um lugar onde eles podiam colocar água. E a Bíblia diz que esse lugar, ele não conseguia reter a água. E o que me chama a atenção aqui, irmãos, é que a fonte inesgotável nós só encontramos em Cristo. Muitos, como esse jovem, aceitam ao Senhor, se batizam, dizimam, oferta na casa do Senhor, e depois de um tempo se afasta.
achando que por ele ter aceitado Jesus, por ele ter se batizado, agora ele tem a bênção de Deus sobre a vida dele. E aí eles não querem mais procurar o Senhor, eles não querem mais ir até a fonte todos os dias, e se perdem. Existe uma interpretação errada de uma doutrina. Alguns irmãos, alguns meios cristãos, eles acreditam que uma vez salvo, salvo sempre. Eu até concordo em partes com essa doutrina, mas a má interpretação dela tem levado muitos cristãos a se afastar da presença do Senhor. Muitos cristãos têm achado que se ele é salvo uma vez, agora eles podem viver de maneira banal. Eles podem deixar a presença do Senhor, porque se eu sou salvo uma vez, salvo sempre. Pelo contrário, irmãos, a fonte inesgotável é o Senhor. E os recursos desse jovem acabou. Mas aqui, a gente vai ver que o Senhor Jesus, ele vai contar nessa parábola que esse jovem, ele ainda quer uma solução sem Deus. Eu vou arrumar um trabalho, esse trabalho vai trazer sustento para mim, eu vou conseguir me manter. Mas, irmãos, quando o homem se afasta da presença de Deus, o declínio não é só na vida financeira, porque às vezes nós vamos ver homens e mulheres se dando bem financeiramente. Mas o pior declínio na vida de um homem ou uma mulher sem Deus é o declínio moral, espiritual. Você pode ter recursos, você pode ter bens, mas se não tiver o Senhor na sua vida, de nada isso serve. E aqui o Senhor, ele vai contar que esse jovem arrumou um emprego numa fazenda e ele foi trabalhar numa roça, numa granja de porco. Nos nossos dias, o nosso contexto, se alguém aqui da igreja falar, eu trabalho numa granja de porco, legal, bacana, muito bom. Mas para um judeu, naquele contexto, debaixo da lei, quem tocava, quem chegava perto de um porco, ele era tido como uma pessoa impura. Era talvez assim, o mais baixo nível. E esse jovem, ele foi trabalhar numa granja de porco. E a situação desse jovem estava tão precária, estava tão ruim, que agora ele está desejando comer aquilo que o porco come. Irmãos, para quem estava ouvindo essa parábola, ele já devia estar se remexendo. Porque nem os republicanos, nem os pecadores acreditavam que podia ter salvação para eles. Eles tentavam de alguma forma, procuravam, mas os mestres da lei sempre falavam, para vocês não tem salvação. Então esses republicanos, esses pecadores, ouvindo essa parábola, talvez eles estão pensando, essa é a nossa condição. Nós estamos afastados de Deus, nos tornamos impuros. Como vamos nos achegar a Deus? E os mestres da lei, eles ouvindo isso, com certeza, talvez eles pensavam assim, a nossa condição não está tão ruim assim. Nós não está tão ruim assim. Mas aí, irmãos, esse filho agora, ele vivendo nessa condição, ele se lembra, ele cai em si. O texto bíblico diz que ele caiu em si. E ele lembra dos empregados do seu pai que tinham uma boa vida. Tinha um salário, trabalhava, tinha do que comer. E aí, irmãos, aqui está um outro ponto interessante nessa parábola. O arrependimento que esse jovem tem, nós, muitos cristãos, acreditam que é um arrependimento genuíno. Esse cara se arrependeu, ele quer voltar para Deus, ele quer Deus. Mas não é isso que a parábola nos mostra. Esse jovem, ele se arrepende, mas ele está olhando para a situação dele e está falando assim, olha, se eu me tornar empregado do meu pai, eu vou ter os benefícios que os empregados dele têm, eu vou ter um salário, vou ter uma condição boa, mas eu vou ser livre, eu vou ser autônomo. Na hora que terminar a jornada de trabalho, bora para minha casa, vou continuar vivendo a minha vida. Vou lá, presto serviço para o meu pai, faço o que ele quiser, o que ele pedir, mas eu continuo sendo dono do meu nariz. Eu quero voltar para o meu pai, mas é o seguinte, nas minhas condições. E aí ele planeja o plano, ele fala, bora. E ele vai atrás do pai. Mas aí quando esse filho está a caminho, que ele está chegando ali naquele povoado, a Bíblia vai dizer que o pai já estava esperando ele. E quando o pai o avistou de longe, o pai ele se levanta, sai correndo e vai atrás daquele filho.
Outro ponto aqui interessante, irmãos. Por que o pai estava esperando esse filho, observando a chegada dele? Porque a atitude que esse filho teve lá atrás de pedir herança para o pai era um ato tão desonroso, e ele teve que ir embora, não foi talvez simplesmente por vontade própria, porque se ele continua ali, irmãos, os vizinhos provavelmente queriam matar ele. Então o pai está esperando esse filho, porque se ele retornar no horário em que o pai não está vendo, eles vão pegar ele e vai matar ele, porque o que ele fez é desonroso. E eles não querem que no povoado deles tenha um filho que fez o que fez com o pai, porque isso vai se tornar modelo aqui para a nossa comunidade. Então o pai ele já está pensando, quando ele voltar eu vou correr para ele e eu vou dar proteção para ele. E esse pai ele vai ter uma outra atitude que também é desonrosa naquele contexto. Um homem de família, um homem honrado, ele não saía correndo pela rua. Hoje a gente sai correndo aí, né? Às vezes está atrasado para pegar um ônibus, para ir no mercado, a gente sai correndo. Naquela época, naquele contexto, um homem honrado, um homem reconhecido ali na sociedade, ele não saía correndo na rua. E esse pai ele tem essa atitude desonrosa. Mas quando esse filho encontra o pai, a Bíblia diz que o pai, ele o abraça, ele o beija. Irmãos, aquele menino, aquele jovem, aquele filho, ele era um pecador, ele estava impuro, mas o pai o abraça, o pai o beija, o pai não o descarta. E aí ele vai começar, né, o seu plano, colocar o seu plano em ação. Pai, pequei contra ti, pequei contra os céus, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. E aí antes dele terminar de falar, de colocar os seus planos em ação, o pai pega ele e todo mundo de surpresa. E o pai, depressa, coloca uma roupa nesse filho, coloca um anel no dedo dele, calça o pé dele com a sandália. E vamos festejar, vamos se alegrar, porque esse filho estava perdido e ele foi encontrado. Esse filho estava morto e ele reviveu. Naquele contexto, o que esse pai estava fazendo era improvável para a cabeça de um judeu. Mas o Senhor está mostrando, existe amor para o perdido. Essas 3 parábolas não estão chamando atenção para os perdidos, mas ela está mostrando o amor de um Deus que é Pai. Um Deus que resgata o perdido. Um Deus que vai em busca daquele que está perdido. E quando o perdido é encontrado, ele não quer colocar ele na sua casa como um escravo, como um servo. Ele quer fazer desse perdido um filho, para que ele se assente à mesa, para que ele possa celebrar junto. E é isso que o Senhor fez conosco. Mas irmãos, essas 3 parábolas, ela tem um alvo, ela tem um objetivo. É nos apontar para o amor de Deus. 3 tipos de perdido. Mas chama atenção que essas 3 parábolas, ela fala de celebração. Ela fala de alegrar-se. Ela fala que o céu se alegra quando um perdido é alcançado. E eu queria nessa noite te lembrar que nós precisamos celebrar na presença do Senhor. Aquele filho mais velho que representava os fariseus, os religiosos, a Bíblia diz que ele ficou à porta, ele não queria entrar na casa. Ele se irou quando ele viu o pai celebrando a volta do filho perdido. É interessante que esse filho mais velho, quando ele vai virar para o pai, ele vai dizer: esse seu filho que retornou. Como assim? Eu estou aqui há tanto tempo. Nota que ele não chama aquele filho de irmão. Ele está dizendo: ele é seu filho, não é meu irmão. Sabe o que aconteceu com aquele filho mais velho? Ele perdeu aquilo de mais valioso que eu e você não podemos perder: a celebração em Cristo. Lembrar o que Cristo fez por mim, o que Cristo fez por você. Muitas das vezes na caminhada, irmãos, nós perdemos a celebração. Nós deixamos de nos alegrar no Senhor.
Paulo, em Filipenses 4, ele vai dizer: alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Quando nós perdemos os motivos de celebrar a Cristo, a nossa vida, irmãos, ela vai se esvaziando como a vida daquele jovem que se afastou do Senhor. Nós não se alegramos com aqueles que estão perdidos e quando eles encontram a Cristo mais. Irmãos, nós tivemos o batismo aqui, e eu confesso para os irmãos que quando nós vemos pessoas se batizando, é um momento tão especial, irmãos, que talvez nós perdemos a celebração por esse ato. O culto já não é mais um motivo de se alegrar, o culto se tornou um fardo, é mais um culto, é mais uma ceia. Sabe quando o casamento ele se acaba? É quando não tem mais celebração. Não é mais falta de dinheiro, não é problema aqui, problema ali. É quando não tem mais celebração. É quando eu olho para o outro e falo assim: tá ruim isso, tá ruim aquilo, eu já não consigo mais encontrar motivo para se alegrar, para celebrar. Aí o casamento perde. Sabe quando, irmãos, a caminhada não faz mais sentido em Cristo? Quando eu não tenho mais motivo para celebrar. Esses religiosos, eles não queriam celebrar. Eles estavam à porta e não queriam entrar, e estavam criticando o Senhor por receber os pecadores. Eu não sei que situação que você se encaixa. Eu não sei se você se vê, se assemelha ao filho que se afastou da presença do Senhor. Talvez você nunca já chegou à presença do Senhor. Talvez você está buscando o Senhor só pelos benefícios. Talvez você se vê, se compara a esse irmão mais velho, que só critica. Quando chega alguém novo na igreja, você só critica. Eu estou aqui há tantos anos, ele chegou ontem, já quer sentar na janela. Nossa, mas o irmão foi na casa de ciclano, eu não fui. Nossa, o irmão é mais importante do que eu. Não, irmãos. Cristo é o motivo da nossa alegria. Cristo é o motivo da nossa celebração. E quando nós tiramos os nossos olhos de Cristo, tudo perde sentido. Nada mais faz sentido. Aí nós nos tornamos aquele velho, aquele irmão mais velho. Queremos criticar, apontar, condenar. Não temos mais motivação para ir atrás do perdido, como aquela mulher foi atrás da dracma, como aquele pastor foi atrás da ovelha, como aquele pai que foi atrás do filho. Estou confortável, está bom aqui. Os judeus, a mentalidade de um judeu era: eu me alegro quando o pecador é destruído. Para aqueles judeus religiosos que estavam ouvindo Jesus, no conceito de religião deles era: eu me alegro quando um pecador é destruído, porque foi isso que a lei dizia. Se alegra quando os seus inimigos forem destruídos. Aí vem Jesus e diz assim: o céu se alegra quando um pecador é alcançado. O Pai Celestial, ele se alegra quando um homem, quando uma mulher que está perdido, condenado à morte, é alcançado pela graça de Deus e é transformado. No conceito do religioso, não fazia sentido isso. Mas é isso que Jesus está mostrando. Lembra da nossa visão responsiva? Irmãos, toda vez que eu escuto essa visão responsiva, eu reflito sobre isso. A nossa paixão é alma. E eu me pergunto: está sendo mesmo? Está sendo mesmo? A minha paixão é almas? Ou eu virei um fã-clube? Reflita sobre isso, irmãos. A intenção não é te criticar, não é te apontar, é te chamar a refletir. O pai se alegrou com a chegada daquele filho, mandou matar o novilho gordo e fez uma grande festa, um grande banquete. Você é filho de Deus. Ele quer que você se assente à mesa. Se coloca de pé. Nós vamos cantar uma canção
eu gostaria de te pedir, eu não vou orar enquanto a canção é cantada, mas preste atenção na letra dessa canção. Que o Senhor possa falar ao seu coração. Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, bem longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. E os meus esforços não compram meus, e os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. E os meus esforços não compram meus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a descansar. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, bem longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A mesa cura. A comunhão com o Senhor traz cura para nós. Gaste tempo, irmãos, reunindo. Gaste tempo confraternizando com seus irmãos. É tendo comunhão que nós somos curados. Eu comecei esse culto lendo em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20.
O Senhor, Ele dizendo para a igreja de Laodiceia, Ele disse assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor está batendo na porta do nosso coração. Que nós possamos deixar Ele entrar e que nós possamos ter comunhão com o Senhor. E a melhor maneira de demonstrar essa comunhão com o Senhor, irmãos, é tendo comunhão com os nossos irmãos. Não existe comunhão com Deus sem comunhão entre os irmãos. Que o Senhor possa, nesse ano de 2026, trazer o entendimento dessa palavra. Entender que nós somos filhos e fomos chamados para a mesa, para se assentar com Ele, ceiar com Ele, comer com Ele e comer juntamente com os nossos irmãos. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor possa abençoar a sua casa, a sua família. Dia 11 de janeiro, teremos a oportunidade de começar o ano reunindo aqui na igreja, tomando um café junto, tendo comunhão na presença do Senhor. Venha, participe conosco. Que o Senhor abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que a graça de Deus, que o amor do Pai, que a comunhão do Espírito Santo seja convosco todos os dias, para hoje e sempre. Amém.